Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8 e 9. Coríntios 2, vamos ler o versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Bom Pai, nós anelamos mais de Ti, porque Tu és o único que pode nos satisfazer. Deveríamos Te amar como Te amaram os irmãos que morreram enforcado, cerrado, traspassado ao fio de espada, e não Te amar apenas porque Tu nos dá uma boa vida, boa roupa, bom calçado ou um carro. Queremos Te amar como aquele povo Te amou. Aquilo é amor. Amar quando não está sentindo o livramento, mas havia algo no profundo que fazia aquelas pessoas ficar ao lado do Senhor. Era o amor. Elas Te amavam, dando suas vidas, morrendo crucificadas até de cabeça para baixo. E o Senhor disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ajuda-nos a Te amar da forma certa, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Grandes coisas que Deus tem preparado para nós apenas podemos aceitá-las hoje, vê-las
pelo Espírito. Se você tiver o Espírito de Deus, então você verá o que Deus tem preparado para você. E é isto que dá graça, dá força para vencer. Porque não servimos a Deus em troca de saúde, de curas, de muito dinheiro, de fama, mas servimos a Deus porque amamos a Deus, amamos Sua palavra. Não estamos servindo a Deus para Ele fazer algo por nós. Estamos amando a Deus porque sentimos dentro de nós que Ele já fez tudo por nós. Mas não tem jeito de você servir a Deus sem luta, sem sofrimento. E até mesmo não tem jeito de você servir a Deus sem Ele te corrigir, te açoitar, me açoitar. E São Paulo mostrou isso para nós, que o pai faz isso com os filhos. O bom pai, ele não apenas dá o carro novo para o filho, mas ele corrige o filho, ele ensina. Então Deus nos dá boas coisas, mas Ele nos ensina, nos corrige, nos açoita, porque nós somos filhos. Ele disse: se não estáis sendo disciplinados, é porque não sois filhos, sois bastardos e não filhos. Quem não está sendo açoitado. Hoje, para o mundo que nós vivemos, religiosamente, quem é filho de Deus é quem tem carros. Quem é filho de Deus é quem tem casas boas, quem tem dinheiro. E quem é filho de Deus é quem pode dar tudo. Isto é o filho de Deus, sendo que são coisas naturais. Mas Deus trata tudo diferente. Se nós buscarmos na Bíblia, os filhos de Deus da Bíblia, aqueles que vieram a Deus, vieram das maiores simplicidades. Todos eles vieram. Um veio do campo servindo a Deus. E assim por diante você vai encontrar gente largando o gado e servindo a Deus. Ele precisava até queimar a junta de boi para não voltar a usá-la mais. Acabar com aquilo, para não atrapalhar. Tem coisa que tem que ser queimada, senão você retorna. Você tem que amar a Deus e queimar toda a ponte atrás de você. O verdadeiro filho de Deus é aquele que toma o caminho rumo ao céu e queima todo o caminho de regresso. Que se um dia ele pensasse em voltar, diz: não tem ponte, já queimei tudo, não tem jeito de passar, tudo aquilo já está acabado. Então não tem jeito nem de pensar em retorno. Mas a maioria de nós, os crentes, nós seguimos a Deus, mas fazendo ponte para trás, deixando ponte de regresso. Nós estamos deixando os bons construtores fazendo alguma coisa aí atrás de nós, para que qualquer problema que der, a gente volta para trás. Ao voltar já tem uma ponte feita. Enquanto que tem que ser queimada todas as pontes, tem que ser queimada. Por isso a ponte, até quando se casa, se queima a ponte, aquela ponte que ligava filho e pais, através daquele amor que os prendia dentro de um lar. Aquela ponte é queimada, porque ele está fazendo um lar agora, para que possa seus filhos queimar a ponte dele também. Queimar a ponte não quer dizer que vai perder o amor, não, mas eles estão tomando um novo rumo, eles estão criando uma família. Assim é para o céu. Você tem amizade com todo mundo aqui, só que está cortada, queimada toda a ponte de ligação, de ligadura. Você pode ter companheirismo com católicos, protestantes e assembleanos, gente de toda a igreja. Você pode ter companheirismo com gente da primeira e segunda etapa do Mombrana, com gente da ressurreição do Mombrana, e gente que crê que o Mombrana vem num cavalo, e gente que crê que o Mombrana vai andar de avião. Você pode ter companheirismo com todos, só que a sua ponte já foi queimada. Você tem companheirismo, só que não tem jeito mais de ter uma ligadura, porque a ponte foi queimada. Companheirismo é uma coisa, você manteve um companheirismo com eles, mas não na vida que eles estão vivendo.
É um companheirismo não daquela forma que eles estão crendo. Isso foi o que o irmão Brana teve a vida inteira. O irmão Brana teve companheirismo com todo mundo. Ele disse que os melhores amigos do irmão Brana eram católicos. Então vocês veem. Agora o irmão Brana nunca foi lá pregar a favor do catolicismo. Ele estava pregando contra os espíritos, o sistema, mas amando os católicos. Isso daí é o que é a verdadeira pregação. Você ama o povo e prega contra o sistema que aquele povo tem, que os liga a uma doutrina e que os separa de Deus. Isto é que a gente tem que confiar. Deus tem uma mensagem para nós. Eu quero falar sobre o ministério de Cristo e da noiva. É um ministério que a gente precisa meditar sobre isso, né? O ministério de Cristo e o da noiva. São ministérios idênticos. A noiva, quando eu digo noiva, você sabe, hoje ela é esposa, ela está casada com ele, então, tem um ministério, e é o mesmo ministério dele. Então nós vamos ver qual que foi o ministério dele, para nós vermos qual que é o nosso. Vamos ver o ministério de Cristo. Almas encarceradas 68. Agora, Jesus, depois que terminou o seu ministério, pregou as almas encarceradas, as que jamais podiam ser salvas. Então, se nós temos o mesmo ministério, nós vamos pregar a mesma coisa. São João 20, verso 21. É muito importante tudo isso daqui para nós. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. É da mesma forma. Assim como o Pai me enviou para pregar cura divina, eu vos envio a vós pregar cura divina. Assim como o Pai me enviou para discernir os espíritos, eu vos envio a vós para discernir os espíritos. Assim como o Pai me enviou a pregar aos espíritos em prisão, eu vos envio a vós a pregar às almas encarceradas hoje. Amém? É da mesma forma, é o mesmo ministério. O mesmo ministério. Então, ele diz, agora a mesma Bíblia nos diz isso. Ele foi pregar às almas encarceradas, as quais não se arrependeram quando lhes foi estendida a misericórdia. Tem gente que você estende a misericórdia, eles não querem misericórdia. Então logo tem que vir o juízo sobre as pessoas. Eles rejeitaram a misericórdia e agora estão esperando o juízo. Que tempo tão tremendo foi esse? Como gostaria de poder sacudir ao mundo com isso, para que pudesse ver a realidade. Agora, Deus sempre fez isso. Ele deu uma mensagem de graça, de misericórdia, de salvação, antes do juízo. Quando foi rejeitada a misericórdia, a graça, no tempo de Abraão, que aqueles dois pregadores levaram a Sodoma, então o que Deus pôde fazer foi mandar juízo. Aquilo já foi logo em seguida. Não é esperar um trono, um dia de julgamento. Vocês vão ter que notar isto, que há uma diferença de pessoas que partiram sem este conhecimento, e elas terão que ser julgadas um dia. Mas quem está vivo, ouvindo esta mensagem, já estão recebendo a sua oportunidade agora, a sua misericórdia agora. Porque onde está a misericórdia? Onde está o sangue? Se ele não está no trono mais, onde está o sangue? Está na mensagem do dia. É ali que se encontra o sangue. Entende? Deus sempre tem um sangue. É você que não dá valor. Mas Deus sempre tem um sangue. E o sangue está manifesto através da palavra encarnada. A palavra encarnada do dia contém o sangue que salva, o sangue que liberta o povo no dia que eles ouvem a mensagem. É exatamente ali que está o sangue.
você não vai encontrar sangue em outro lugar, porque o cordeiro saiu do propiciatório. O sangue saiu do propiciatório, então ali está fumegando. O capítulo 8 de Apocalipse, verso 1. O irmão Branham diz: quando ele sai, exatamente ali onde fumega. E aí, aquele que é injusto, continue na prática da injustiça. Tem gente que você não vai mudar elas nunca. Você pode dar as melhores posições para elas. É como pegar uma pessoa que você quer tirar todos os vícios dela, e você dá regalia para essa pessoa, você tira ela dali. É como um sujo, aqueles que já estão acostumados a andar sujo aí, mau odor. Aí você pega o indivíduo e diz: olha, você não precisa fazer isso, você é um ser humano, nós vamos te dar um banho, vamos te pôr uma roupa nova, uma roupa limpa, mas você vai agora agir como ser humano. Aí você falou na cabeça dele, agiu com ele, ensinou. Sabe o que acontece? Você solta ele, daqui a pouquinho ele dá umas voltas, passa uma semana, você encontra ele, você deu uma mala de roupa para ele. Aí você encontra ele daqui uma semana, diz: mas espera lá, você ainda não tomou banho outra vez? Faz uma semana, não trocou de roupa? Te demos banho, te demos roupa. Tem gente que não muda. Eles vendem a roupa que você dá, porque eles não querem aquilo. Eles acostumaram com o mau odor, eles acostumaram com a sujeira. E tem gente que acostuma com a sujeira. Tem dona de casa que acostuma com a casa suja, que nunca vai ficar limpa. Mas tem dona de casa que você chega lá, a casa é de chão, sempre varridinha, joga uma aguinha, chuvisco com aguinha, a senhora sabe como é que faz, fica tudo limpinho. Aquilo é o Espírito de Deus agindo. Deus só pode agir onde há limpeza, onde há sujeira, Deus não está. É por isso que Ele te pega, me pega. A primeira coisa que Ele faz, ao pegar, fomos justificados. Ele não deixa nós só justificados, Ele dá um banho em nós com a santificação. A santificação tira toda a sujeira de nós, nos limpa completamente, te põe a um lado para serviço, porque aí depois a gente precisa do Espírito Santo para entrar em nós limpo e nos colocar no serviço. A santificação te limpa e te põe a um lado. A santificação não te põe no serviço. A santificação te limpa, te põe a um lado para o serviço. O batismo com o Espírito Santo entra em você e te põe no serviço. Aí a coisa vai mudar. Agora tem gente que você pode dar banho nelas, é como tem crente que você pode batizar 10, 20, 50 vezes. Eles nunca mudam de vida. Eles pensam: não, agora eu vou. Então você vai mesmo? Vai. Eu vou. Então você vai piorar. Você pensa que ele vai melhorar, ele vai piorar. Batismo não melhora ninguém. Se ele não der os passos após o batismo, o que torna a casa dele é uma casa própria para demônio habitar. Se não dá um passo a mais, você conhece a verdade e não dá o passo da verdade, o que vai acontecer é que o diabo que saiu de você vai voltar com 7 colegas. Isso é um diabo que saiu de você. E a coisa mais difícil é sair um diabo só de nós. Você já notou? A coisa mais difícil é sair um diabo só. A maioria do povo não tem um diabo só. Talvez tem centenas, milhares. Gadareno tinha 2.000 demônios nele. E tem gente que é desse jeito. Tem gente que tem muitos demônios e diz: oh, mas agora está bom. Ele saiu, aqueles demônios foram embora. Mas aquele gadareno pôs roupa e se assentou aos pés de Jesus, a Bíblia diz. Ele ficou assentado aos pés de Jesus. Ele não foi para o boteco, ele não voltou para as catatumbas, ele não voltou para os sepulcros. Tem gente que diz que foi limpo, mas não para aos pés de Jesus, vai para o sepulcro religioso, volta para o sepulcro, volta para a denominação, volta, faz um sistema para si, um sepulcro novo. Não há diferença de um sepulcro novo e de um carro novo que Davi fez para carregar a arca. Não há diferença. Tanto faz sepulcro novo como carro novo, os dois estão perdidos. Os dois carregam a morte. Mas as pessoas não percebem. É que elas foram santificadas e não deixou o Espírito Santo preenchê-las. Elas ficam pior. O diabo volta, porque o diabo, para ele tanto faz casa limpa como casa suja.
O diabo fica lá. O diabo está atrás da porta. O que é isso? Você já viu aquelas coisas que tudo que se faz se põe atrás da porta? Vou deixar por aqui, depois nós damos um jeito. O diabo está atrás da porta, todo sujo, todo lixo está ali atrás da porta. É o que é. O diabo está ali. Isso está te indicando para você que sujeira é lugar do diabo. O diabo se esconde em sujeira. Agora, quando ele vê uma casa que era dele, que era suja, e aquela casa ficou limpa, ele dá uma olhada, mas está limpa, mas não tem ninguém. Aí então ele vai lá e chama mais 7 camaradas igual ele, o pior do que ele. A Bíblia diz que é pior. E a situação daquele moço é pior, daquela moça é pior, daquele homem é pior, daquela mulher é pior, daquele obreiro é pior, daquele pastor é pior, daquele evangelista é pior. Porque saiu um demônio, aí volta 7. E se saiu 70 demônios, volta 490. 7 vezes 7, 49, 490. Se saiu 70 demônios, se de Gadareno saiu 2.000 e matou aqueles porcos todos afogados, quantos demônios o povo tem de sujeira? E depois chega a limpar-se e não prosseguindo, então o diabo entra. Porque ele achou, se ele entra na casa suja, quanto mais na casa vazia e limpa. Aí que ele falou, só para mim não dá, isso daqui é muita coisa para mim. Vem cá, capetinho, capetão e assim por diante. E ele chama um monte, os primos, sobrinhos, e leva tudo lá para dentro. Amém. Você não gosta disso, mas essa é a verdade. Agora, limpa e deixa o Espírito Santo entrar e encher essa casa. Não há lugar mais para o diabo. Não há lugar para o diabo. A hora que ele chega, mas está cheio, não cabe lugar nenhum. Ele tenta numa frestazinha, não tem jeito, espreme, ele joga ele fora. Não tem jeito para ele entrar. Isso daí é que você sabe que Deus preparou coisas para você que nem o olho humano pode conceber isso. Nem chega no coração humano de São Paulo o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Amém? Amém. Bom, vamos prosseguir aqui. Almas encarceradas hoje, o ministério. Olha o ministério de Cristo, e aí é o ministério da noiva. É o ministério da esposa de Cristo. É o ministério do William Branham também. Você tem que notar isso. Que depois que vê o ministério de Cristo, tinha que ter o ministério do profeta para ter o ministério nosso. Nós não vamos direto receber um ministério direto de Jesus Cristo. Nós recebemos o ministério, escute bem, a igreja primitiva recebeu o ministério de Jesus Cristo no Calvário e prosseguiu 7 eras da igreja. A esposa de Cristo recebe o ministério que Cristo veio fazer através do 7º mensageiro. A esposa de Cristo, ela não é esposa de William Branham, ela é esposa de Cristo. Ela recebe o ministério que Cristo manifestou através de William Branham. E ela prossegue. A igreja recebeu no Pentecostes e prosseguiu 2000 anos. Nós recebemos dos selos e estamos prosseguindo. Esse é o ministério da esposa de Cristo. Ela tem um ministério. Irmão Branham diz, é o ministério da hora. E o ministério da hora é a revelação dos trovões. Esse é o ministério da hora. O ministério da hora não é cura divina. Cura divina faz parte. Não é o ministério da hora. O ministério da hora é a abertura da palavra. Amém. Bom, vamos mais um pouquinho aqui, senão eu não dou conta de ler o que eu quero. 69 almas encarceradas hoje. E Jesus mesmo disse, assim como o Pai me tem enviado a mim, assim mesmo vos envio. Quer dizer, da mesma maneira, da mesma forma, com o mesmo evangelho, com o mesmo ministério. O Pai me enviou, eu envio vocês. O que o Pai mandou eu fazer, eu passo para vocês agora. Vocês vão e façam, porque eu não fazia nada sem que primeiro visse o Pai fazer, e vocês não podem fazer nada a menos que viram eu fazer. William Branham não fez nada a menos que ele viu o Pai fazer. A igreja hoje não faz nada a menos que viu William Branham fazer. Ela não pode ir além, mas não pode ficar aquém. A igreja que vai além, ela é uma falsa. A igreja que fica aquém, ela é falsa. Ela tem que permanecer no centro, dizer o que disse o profeta, porque é isso que Jesus ensinou, e foi isso que William Branham ensinou. Amém?
Agora, eu quero chegar aqui, veio o meu tempo, mas eu quero chegar aqui para vocês verem o que o irmão Branham ensina, que é o mesmo ministério, a mesma unção. E assim como o Pai enviou a pregar aqueles seres viventes que tinham esperança, guarde bem, o Pai enviou Jesus a pregar aos seres viventes que tinham esperança, e logo mandou pregar a mesma mensagem aos que não tinham nenhuma esperança. A pregação é dessa forma: vai e prega para os que têm esperança, vai e prega agora para os que não têm esperança, vai e prega para os redimidos, vai e prega agora para os que não podem mais ser redimidos, porque rejeitaram a mensagem que o Cordeiro saiu do trono. E quando eles rejeitam aquela misericórdia, eles não podem mais alcançar misericórdia, eles não podem. É assim diz a Bíblia, é o que o profeta diz aqui. Parece que enquadra com esse tempo quando isso terá que ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a sua natureza. Olha bem, o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza do Espírito de Cristo, só porque Ele está vivendo em nós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então a natureza do Espírito do Pai estava no Filho, o Filho só fazia o que o Pai queria. A natureza do Espírito do Filho está na igreja, a igreja só faz o que o Filho quer. Amém. Nem tampouco muda o sistema de Deus. Ele tem que ser igual em toda geração, não pode mudar. Igual em toda geração. Irmãos, aquele Espírito de Cristo que veio na igreja primitiva, no batismo do Espírito Santo, tinha que passar por 7 eras da igreja, todas as gerações, e não podia mudar. Era o mesmo sistema de Deus. Se Ele chamou obra dos nicolaítas lá no princípio, um espírito rondando a igreja, Ele chama obra dos nicolaítas em todas as eras, quando um espírito do bispo começa a rondar também outros pastores. Aí Ele chama a obra dos nicolaítas, a mesma coisa. Se Ele chamou lá, Ele chama aqui, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amém. Ele tem que ser igual em toda geração, tem que ser igual. Cristo disse: como me enviou o Pai, assim também eu vos envio. Então os ministérios têm que ser iguais. Os ministérios de Cristo e o ministério da igreja, esposa de Cristo. O ministério de Cristo e o ministério do último dia. Tem que se ver isso. Você não pode ter o ministério de Cristo na igreja hoje sem que primeiro esse ministério de Cristo tivesse passado pelo Messias do tempo final. Eu estou falando isso com segurança porque eu vou te passar o parágrafo sobre isso daí, certo? Espero que eu dou conta, a hora que me avisar os minutos, eu dou conta de passar por esse parágrafo. Mas aqui está. Parece que enquadra com esse tempo, quando isso terá que ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a sua natureza, nem tampouco muda o sistema de Deus. Ele tem que ser igual em toda geração, tem que ser igual. Cristo disse: como me enviou o Pai, assim também eu vos envio. Quer dizer, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma observância. Eu fiquei quieto e eu só fazia o que o Pai queria. Então você fica quieto e cala e só faça quando eu te mostrar. Não pode ser diferente. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha bem, eu vos envio. Então os ministérios têm que ser iguais, até tal ponto que ele disse em São João 14:12. Muito rápido, né? Tá bom. 14:12. O que ele disse? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Irmãos, nós sempre vemos isso daqui do lado de cura divina. Vamos então ver do jeito que o profeta viu nesse dia. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Por quê? Porque o Pai me enviou e eu criei no Pai e fiz as obras. E se você crê em mim, diz Jesus, então você fará as obras que eu faço. Porque eu fiz as obras porque vi meu Pai fazer, e você faz as obras porque viu eu fazer. Parágrafo 70, almas encarceradas. Vê você as obras. Olha o que o irmão Branham aplica.
pregando aos perdidos. As obras, pregando aos perdidos, curando aos enfermos e logo também aos que lhes é impossível ser salvos. Pregando aos perdidos, curando os enfermos, isso não pode falhar, meu irmão. Minha irmã, isso aqui não pode falhar. Você tem que crer em cura divina até o arrebatamento. Se disser que Deus não cura, você é falso, porque Ele é o mesmo, o ministério prossegue. Se o filho fez o que o pai queria, a igreja faz o que o filho quis e o que o filho quer. Agora eu tenho que ver esse filho manifestado pela última vez entre os gentios, porque ele manifestou aos judeus, mas faltava manifestar em carne entre os gentios, e eu tenho que acompanhar isso daqui. A obra continuou. Então isso tem sido, ou deixe-me dizer isso dessa maneira, tem sido o ministério de Jesus Cristo repetido em sua igreja nestes últimos dias. Irmãos, nós ficamos assim, o ministério de Cristo repetido na sua igreja. Mas espera lá, irmãos, o ministério de Cristo repetido na igreja, você tem que ver aquele ministério de Cristo no profeta do dia. O irmão Brana coloca aqui, repetido na igreja, porque a igreja tem que tomar esse ministério depois que William Brana teve o ministério. Aí a igreja teria que tomar aquele mesmo ministério e levar. Por que São João, me perdoe, o apóstolo é São João mesmo. São João, em Apocalipse, capítulo 10, verso 8, ele foi comer o livrinho. Porque João é um tipo da noiva, diz o profeta. Agora, ela come que livrinho? O livrinho que o anjo forte, que é Cristo, revelou ao sétimo anjo, que é William Branham, revelou ao sétimo anjo, e o sétimo anjo, então, pregou essa mensagem para nós. Agora, a igreja, por que ela vai direto ao anjo forte? Ela vai ao anjo forte, porque há uma corrente, uma ligadura entre igreja, que eu digo, a esposa de Cristo, que come o livrinho, o anjo que revelou o livrinho, e o anjo forte que desceu do céu. Há uma ligadura entre todos os três. Cristo descendo com o livro aberto, dando para o sétimo anjo pegando o livro aberto e dizendo: por que o livro está aberto? Porque antes o livro estava fechado e ninguém podia nem olhar. Agora já vem com o livro aberto, o sétimo anjo pega e diz: por que o livro está aberto? É porque o Cordeiro saiu do trono e tomou o livro. Então ele abriu o livro. Quem abriu? O Cordeiro abriu o livro durante o período de 7 eras, mas veio para revelar este livro no tempo do leão, e ele bradou como leão. Capítulo 10, verso 3 de Apocalipse, ele vem e brada como leão, para poder revelar aquele livro para o sétimo anjo, e o sétimo anjo, por sua vez, dá a revelação daquele livro para a igreja. Os ministros deveriam ser os primeiros a comer o livro, mas como Deus não trata de ministro maior do que a igreja, ele diz que João comeu o livro, porque é a igreja que come o livro. Porque tem pastor que não vai comer o livro, mas tem membro do ministério dele que vai comer. Vai comer. Então, o que vai acontecer? Quando esse membro comer o livro, ele vai ser o membro mais desconjuntado dentro daquele ministério. Porque ele comeu uma coisa que não tem naquele ministério. Ele comeu uma coisa que não tem naquela feira. Ele comeu uma coisa que não tem naquele supermercado. Ele comeu o livro. E aí ele age diferente. Mas se tiver alguém ali que come o mesmo livro, eles vão combinar, vão dar certo, vão ter companheirismo. A mãe do profeta dizia: filho, as aves da mesma plumagem voam juntas. Mas isso é verdade, irmão. A prostituta gosta de andar com prostituta, o ladrão gosta de andar com ladrão, aquele que fuma um cigarrinho sempre gosta de andar com quem fuma, porque ele já pede um quimba, pede fogo, pede cigarro. Entende? E quem fuma maconha quer também com quem tem maconha. Quem está no crack, ele quer andar com quem gosta do crack. Quem quer cheirar cocaína, ele quer andar com quem cheira cocaína. E quem quer receber a revelação dos 7 trovões, tem que andar com quem recebeu a revelação dos 7 trovões. Se não recebeu, você vai ficar andando aí com os seus que não receberam. Não tem jeito de andar com outro. E tem que andar com aves da mesma plumagem. Aí voa junto.
Pode conversar a mesma coisa, porque aves da mesma plumagem diz: o cordeiro saiu do trono para revelar o selo. A outra ave é da mesma plumagem, diz: amém, irmão, mas isso é bom demais, né? Mas você encontra outra ave que não é da mesma plumagem, aí você diz: o cordeiro saiu do trono para revelar o selo. Ele diz: o que é isso? Você está doido? Ele não é da mesma plumagem, ele não tem revelação. Então, quando você encontra aves da mesma plumagem, a coisa é diferente. E é assim que você tem que andar, com aves da mesma plumagem. Não corta a sua amizade com todo mundo, de conversar, de falar com as pessoas, de amar as pessoas, mas de entrar às mesmas condições delas, a crer da forma errada delas. Não, Deus já te mudou e você já queimou até a ponte. Irmãos, depois que você ouve a terceira etapa, a ponte da primeira e segunda etapa, você não tem de voltar lá mais, foi queimada. Sabe por quê? Porque a primeira e segunda etapa entrou dentro da terceira, ela está dentro da terceira, ela não é prioritária mais, como foi 30, 40 anos, agora a prioritária é a terceira puxada, a terceira etapa, a abertura da palavra. Amém? Deixa eu ver se eu chego lá, meus irmãos, meu Deus do céu. Esse é o ministério, pregando aos perdidos, curando os enfermos e logo também aos que lhes é impossível ser salvos. A obra continuou. Então isso tem sido, ou deixe-me dizer isso dessa maneira, tem sido o ministério de Jesus Cristo repetido em sua igreja nestes últimos dias. O ministério de Jesus repetido na igreja. Agora repetido na igreja porque ele estava pregando para a igreja e realizando os mesmos sinais e trazendo a mensagem: almas encarceradas hoje. Primeiro vem num profeta, para depois a igreja pregar aos perdidos em prisão. Isso é o que muitos cremos, e eu juntamente com vocês creio nisto. Você crê? Irmão Brando diz: eu juntamente com vocês creio nisto. Se não o cresce, então faria algo para mudá-lo, porque isto aqui toca a mim, tocava o profeta. Então é por isso que eu creio, vocês creem também. E se o Espírito de Deus está em você, então você tem cuidado das pessoas. Tem cuidado das pessoas. Você não vai desprezar essas pessoas, você vai ter cuidado destas pessoas. Aí ele entra no momento que Moisés amou o povo mesmo rebelde. Então você tem que amar as pessoas mesmo rebelde. Você tem que amar os membros da igreja sua mesmo rebelde. Você tem que amar qualquer pessoa mesmo rebelde. É isso que irmão Branco está ensinando aqui, porque Moisés fez isso. Moisés se colocou na brecha e disse: Senhor, risca o meu nome do seu livro se o Senhor for matar esse povo. Agora, se você vai na Bíblia ver, eles eram um povo rebelde. O irmão Brana mostra aqui no parágrafo 71 e 72. Eu quero ler o 73 agora. Almas encarceradas hoje. Ainda que eu tivesse que mendigar para viver ou qualquer outra coisa, prefiro ser honrado com Deus e com o seu povo e dizer-lhes a verdade. Agora eu quero que você entenda isso, que dizer-lhe a verdade é dizer-lhe que os trovões foram revelados. Dizer-lhe a mentira é dizer-lhe que os 7 selos, os 7 trovões não foram revelados. E o profeta diz: eu prefiro comer, como ele diz aqui, ter honrado a Deus. Tem um lugar que ele diz: comer bolacha de sal na beira da água, na beira de um riacho. Mas é isso que você tem que preferir. Ah, mas eu estou sozinho, comendo bolacha de sal. Tá bom demais, sozinho? Mas você está dizendo a verdade, está vivendo a verdade. Você sabe o que é verdade. Gente, as pessoas hoje não estão discernindo mais o que é certo e o que é errado, não. Eles não sabem o que é certo e o que é errado. O povo não sabe, pois eles não sabem nem discernir batismo em nome de Jesus Cristo, de Pai, Filho e Espírito Santo. Os pentecostais não sabem discernir, não tem discernimento que o batismo Pai, Filho e Espírito Santo é errado, que não é da Bíblia. O povo da mensagem não tem discernimento para saber que se os selos foram revelados, o Cordeiro saiu do trono. Se os selos foram revelados, a mediação terminou. Se os selos foram revelados, então Cristo não é mais mediador. O tempo acabou. Apocalipse 10:6. Eles não têm discernimento para isso. Deus tenha misericórdia. Dizem que os selos foram revelados, mas diz que o Cordeiro está no trono. Isso entra em contradição com a Bíblia, em contradição com a própria mensagem do Ian Brana.
William Branham diz que não é assim. Ele diz que para revelar os selos a era tinha que terminar, o tempo tinha que terminar, o cordeiro tinha que sair do trono para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. E ele já fez isso. Então vamos permanecer dizendo que é verdade. Eu prefiro ficar sozinho, esse grupo que nós estamos sozinho, e é indivíduo mesmo, é indivíduo, você fica sozinho, mas eu creio que isso é verdade, acabou. Porque eu creio que Deus mandou um profeta, eu creio que ele foi o 7º anjo, eu creio que ele revelou os 7 trovões, porque Apocalipse 10 é 7 trovões, e ele foi o mensageiro dos 7 trovões, não apenas de 6. 6 já havia cumprido, ele foi o mensageiro do 7º também, do seu dia. Que Deus nunca permita que eu seja um enganador, diz o irmão Branham. Como posso enganar aos que amo? Como posso enganar aos que amo? Ainda que tenha que lhes ferir, naturalmente lhes amo. Eu tenho que lhe ferir, porque eu tenho que dizer a verdade. Isso machuca seu sistema, machuca sua mente. Você não admite aquilo, mas eu te amo, por isso vou te dizer a verdade, o que é. Isto é o que é. Naturalmente, quando castigamos ao menino, não é porque não lhe amamos, mas porque lhe amamos. E os meninos não querem que você fale na cabeça deles. Na verdade, se for falar demais, enche a cabeça da meninada de hoje, e eles não estão prontos para ouvir conselhos. Os meninos hoje nasceram numa era que esta era está avançada. Eles não querem ouvir conselho de pai, mãe, de pastor, de padre e de seja lá quem for. Eles não querem ouvir conselho. Mas se aparecer um barbicha, um brinquinho perto dele, ele ouve conselho, ele pega tudo daquele brinquinho. Se aparecer um cabeludinho perto dele, ele aprende a deixar o cabelo crescer. Ele não quer conselho dos pais, eles não querem conselho que presta. Se chega um indivíduo fumando, eles querem conselho dele, aceita conselho dele, até fuma com ele, bebe uma cerveja com ele, mas não quer conselho da mãe, não quer conselho do pai. As filhas estão desse jeito, se perverte porque quer conselho das mocinhas pervertidas, mas não quer conselho da mãe que já tem experiência. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Deixa eu ver se eu termino aqui, porque esse parágrafo, naturalmente, quando castigamos ao menino, não é porque não lhe amamos, mas porque lhe amamos. E quando lhe vemos cometer um erro, sabemos que até pode encontrar a morte, se não lhe corrigimos. Então vai e corrige. É o amor que faz essa correção. É o amor, não é um amor só que fala, é um amor que açoita. Você não pensa que Deus fica só falando na nossa cabeça, não. Ele chega o rei. Deus chega o rei, ele põe nós numa cama do hospital, porque aí você tem tempo de ficar com a barriga para cima, olho para cima também. Deus tem misericórdia, será que eu vou viver, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e essas dores, ele açoita. Não pensa que ele vai ficar, não, meu filhinho, minha filhinha, é o filhinho do papai. E filhinho do papai, então bebe cervejinha, filhinho do papai, então fuma um pouquinho, filhinho do papai, não do papai do céu. Esse negócio de filhinho de papai acaba sendo uma nojeira. É o caçulinha da mamãe, e daqui é o caçulinha do papai. Você vem com essa. Deus não trata assim, ele trata como filho. Ele corrige porque ele ama. Toda a correção que damos aqui nesse púlpito é porque nós te amamos. Eu não estou aqui para te enganar, eu estou aqui porque eu te amo. Se eu prego que você não deve cortar o cabelo, mulher, é porque a Bíblia diz que não deve. Se eu prego que você não deve usar cosmético, é porque a Bíblia diz que não. Se eu prego que a senhora não pode usar uma roupa de homem, é porque a Bíblia diz que não, que é uma abominação diante de Deus uma mulher usar roupa de homem e homem usar roupa de mulher. E sabe que é abominação? Um sanitário desaciado, onde você não tem coragem de pôr nem a mão na maçaneta para abrir a porta ou para fechar, que não tem jeito de assentar num vaso. E essa é a condição do homem e da mulher diante de Deus, quando estão contrários à própria palavra. 5 minutos agora. 75 almas encarceradas hoje. É aqui que eu quero. Note bem que é o mesmo sinal espiritual que fez Jesus
o mesmo tem ocorrido quando a terra nesses últimos dias, ocorrido sobre a terra nesses últimos dias. Vocês estão entendendo? Os mesmos sinais espiritual de Jesus, que Jesus fez, é o mesmo sinal espiritual pelo qual se identificou como o Messias. É o mesmo sinal que nós temos sobre a terra hoje, diz o profeta. E o mesmo sinal o tem identificado hoje. O mesmo sinal. Jesus conhecia o pensamento das pessoas. William Branham veio, Jesus no William Branham, porque o William Branham é homem. Mas Jesus em William Branham conhecia o pensamento, o sonho das pessoas, o que elas tinham feito, com que elas tinham consultado, sabia o nome delas, sabia o seu endereço. Era Jesus no homem. Isso identificando o ministério da hora. Jesus em mim, em você, para identificar o ministério da hora. Amém? O mesmo sinal físico tem aparecido sobre a terra, o qual também apareceu com ele. A mesma coluna de fogo que viu São Paulo é a mesma que tem aparecido com a mesma natureza e operando as mesmas coisas. Não podemos nos enganar. O ministério de William Branham veio operando o mesmo que Jesus operou. Jesus veio e operou cura. William Branham veio e operou cura no primeiro ministério. Segunda parte do ministério de Jesus, discernimento, profecias. William Branham veio também discernimento, profecias, sabendo o que estava dentro do coração das pessoas. Terceira parte do ministério de Jesus, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, que não converteram com a mensagem que Noé pregou. Jesus foi lá e pregou para aqueles espíritos que estavam em prisão. A terceira parte do ministério do William Branham, que é Cristo no homem, que é o ministério messiânico para os gentios, fez a mesma coisa. Aí irmão Branham veio pregar. Agora para quem? Para almas em prisão. Irmãos, você pode entender que espírito em prisão é diferente de alma em prisão? Espírito em prisão, o indivíduo está morto, tinha morrido. Almas em prisão, eles estão vivos. Almas em prisão é a sua natureza, que está aqui agora ouvindo a palavra e aceitando. A natureza do outro ouve a palavra e está aprisionada. Almas que estão em prisão agora, almas encarceradas hoje, almas encarceradas agora. Por que estão encarceradas? Porque rejeitaram a libertação, que os selos nos liberta, os selos, os trovões nos libertou do sistema. E quando você rejeita os selos revelados, que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, não adianta você falar que o selo foi revelado com o Cordeiro no trono. Está fora da Bíblia, está fora da mensagem. Porque quando o Cordeiro estava no trono, o livro não podia nem ser olhado para ele, porque o Cordeiro está no trono, e o livro não podia ninguém olhar para ele. Mas quando ele saiu do trono, ele estava com o livro aberto e já foi dado como alimento para a igreja. Aí ele deu como alimento. Assim como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, aleluia. Eu creio que eu tenho esses versículos tudo aqui, mas é final, eu não posso usar mais o tempo. São João capítulo 5 ou 6, capítulo 6, versículo 57, esse que eu acabei de falar agora. Guarde bem, o mesmo ministério. Eu vou repetir só esse pedacinho para me encerrar. Note bem que é o mesmo sinal espiritual que fez Jesus, o mesmo tem ocorrido sobre a terra nesses últimos dias. Jesus no William Branham. O mesmo sinais que fez Jesus lá atrás, 2000 anos, ele fez outra vez aqui no oeste, no William Branham. O mesmo tem ocorrido sobre a terra nesses últimos dias. É o mesmo sinal espiritual pelo qual se identificou como Messias. E o mesmo sinal o tem identificado hoje como Messias. O mesmo sinal identificou Cristo como Messias no profeta. Vocês têm que ver isso. O que é o Messias? É o ser ungido. Agora, com que William Branham estava ungido? Com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É Cristo, em forma de Espírito no profeta. Então quem fez aquelas obras? Foi o Espírito Santo quem fez. Quem foi que fez as obras nos dias de Jesus? Foi o Pai, o Espírito Santo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem fez as obras no tempo do William Branham? O Pai. O Pai estava fazendo as obras, porque o Pai já tinha se manifestado como Filho,
já tinha redimido o povo, e agora sai do trono, filho, sai do trono, esse Redentor sai do trono, toma o livro, revela os 7 selos e dá como alimento para a igreja. Olha, não viva você sem comer isso. Se você viver sem comer isso, você é um crente anêmico, sem força, sem poder, sem libertação, sem sinais espirituais, sem ter revelação. Coma este livro revelado. Você não está comendo Apocalipse 5, você está comendo Apocalipse 10, porque em Apocalipse 5 ele não era alimento ainda, porque o livro estava cerrado. Mas quando vem em Apocalipse 10, que é nos dias da voz do William Branham, do 7º anjo, então o livro estava aberto e serviu de alimento. Senhor, muito obrigado por podermos comer sua palavra na hora em que vivemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.